sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, eu sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma organização aqui na minha casa. E a organização que eu vou mostrar pra vocês é da minha despensa. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações de vídeo. A minha despensa ela fica nessa posição aqui da cozinha. As despensas, normalmente aqui nos Estados Unidos, elas são separadas dos armários, mas ela fica bem próxima aqui do fogão e isso eu achei maravilhoso, porque facilita muito na hora que eu preciso pegar os itens aqui dentro para poder cozinhar. Então eu não precisei utilizar nenhum dos armários aqui da cozinha para colocar aqueles itens que eu mais utilizo na hora de cozinhar, como por exemplo arroz ou feijão. Em algumas clientes eu sugeri isso de trazer esses itens mais próximo do fogão, porque a despensa era um pouco mais afastada. Então eu vou mostrar pra vocês agora como eu organizo a minha despensa. Bom, a minha despensa, comparada como era no apartamento, ela é bem grande. Eu consigo organizar muita coisa aqui dentro. Então se você ainda não assistiu o tour pela minha cozinha quando eu morava no apartamento, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa lá e conferir o tour pela cozinha. E dentro desse tour tem a organização da minha despensa. Como vocês podem notar, essa parte aqui de cima da minha despensa ela não é tão iluminada comparada com as outras partes, conforme eu tô mostrando aqui pra vocês. Uma das luzes aqui da cozinha fica próxima da despensa, então essa parte de baixo ela é bem iluminada, porém essa parte de cima não muito. Então o que eu fiz? Eu coloquei aquelas luzes de LED, que inclusive quando eu encosto aqui, ela acende, ela é por movimento. Então dessa forma, olhem só, ela fica bem mais clara. Então à noite isso é muito legal, porque se por acaso não tem iluminação suficiente aqui dentro, conforme eu coloco a mão em algum objeto, olha só, tá vendo? Ela já acende. Então esse foi um mecanismo que eu achei para ficar um pouco melhor na hora de procurar as coisas aqui dentro. Eu vou começar a mostrar a organização da minha despensa de cima para baixo. Mas antes de entrar nos detalhes da organização, eu quero falar para vocês sobre como eu distribuí ela. Então, na parte superior, eu procurei reunir todos aqueles itens que eu não utilizo, vamos dizer assim, todos os dias no meu dia a dia para cozinhar. Na parte do meio, que são essas duas prateleiras aqui, eu procurei reunir todos aqueles itens que de fato eu preciso utilizar no meu dia a dia para cozinhar. Então quando eu abro a porta da minha despensa, eu já dou de cara com eles. Então eles estão na altura dos meus olhos. Isso é uma coisa muito importante quando você vai organizar qualquer lugar da sua casa, não só a despensa. As três partes restantes aqui da minha despensa, eu também procurei deixar itens que eu não preciso utilizar todos os dias, mas o que eu quero reforçar é as coisas que ficam na última parte da sua despensa, que eu recomendo que você coloque as coisas que são pesadas, porque dessa forma, no momento que você for precisar pegá-las, elas não vão correr o risco de cair em cima de você se por acaso elas estivessem na parte superior. Essa parte aqui da minha despensa, eu ainda tenho um bom espaço para eu aproveitar aqui para cima dessa prateleira. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma outra prateleira dessa aqui. Mas eu resolvi, por enquanto, apenas colocar mais duas prateleiras de aramado, que são removíveis, né? Então, se um dia eu quiser tirar elas daqui, eu consigo tirar tranquilamente, para poder separar melhor os espaços aqui e também criar novos espaços. Nessa primeira prateleira de aramado, aqui, esse lado, né, tanto em cima como embaixo, eu deixei as nossas guloseimas e as nossas besteirinhas, que é como a gente chama, né, tudo aquilo que é porcaria, vamos dizer assim, desse lado que é pronto para consumo. Então, tem M&M's ali, dentro desse outro baleiro aqui tem mais uns chocolates, nessa cestinha de acrílico eu reuni todos os biscoitos, tem mais alguns doces que estão lá no fundo dessa cestinha. Em cima da outra prateleira de aramado, eu coloquei um prato giratório aqui, porque dessa forma eu consigo ter acesso a todos os itens que estão
lá no fundo. Por os itens estarem aqui em cima e também lá no fundo, não fica de fácil acesso. Eu precisaria, por exemplo, de uma escadinha e tirar os itens que estão na frente. Mas com prato giratório, isso não é necessário. Eu consigo ter acesso a qualquer um dos itens que estão ali. Eu procurei reunir todos os itens de doce aqui em cima, como eu falei pra vocês, com exceção das massas de pão e de pão de queijo, que eu também deixo nessa cestinha aqui, por ser itens que eu preciso pegar, preparar algo e depois colocar para assar. Então eu tentei reunir mais ou menos os itens dessas mesmas categorias num único lugar. Aqui eu deixo os meus potes com cereais e eu deixei eles aqui em cima porque esses potes eles são bem altos e eles não cabem em nenhuma das outras prateleiras aqui para baixo, ele não entra, então por isso que eu deixei aqui em cima. E o cereal também não é uma coisa que eu como todos os dias. Tem semana que eu como todo dia cereal, mas tem semana, por exemplo, que eu acabo nem comendo. Então depende muito da minha semana. Então eles ficaram nesse cantinho aqui e também é super fácil de pegá-los. E atrás dos potes de cereais, eu deixo itens de estoque. Então são latas ou são pacotes de produtos que estão aqui na minha dispensa, que estão de fácil acesso dentro de algum outro potinho. Porém, como as embalagens elas são bem grandes, eu acabei deixando elas aqui em cima e no fundo. E assim, quando eu preciso repor os potinhos que estão aqui embaixo, eu só venho aqui e pego. Então não é com muita frequência, é somente mesmo quando eu preciso repor, então não tem problema ficar no alto e também lá no fundo. E agora, as próximas duas prateleiras são itens que normalmente eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu sempre pego alguma coisa aqui todos os dias. Desse lado aqui, ficam reunidos todos aqueles meus itens que eu categorizei como grãos e que normalmente eu utilizo no meu dia a dia. E a segunda separação que eu fiz nessa prateleira foi reunir desse lado aqui todos os outros itens ainda de doce ou então de lanches rápidos que a gente precisa fazer. Desse lado aqui, lá no fundo, eu tenho um pote com marshmallows, então é doce ainda. É que como eu não tinha o espaço para colocar aqui, então eu já coloquei na sequência aqui embaixo para meio que ficar tudo aqui próximo. Tenho mais dois potes que são gotas aqui, tanto de chocolate como de amendoim, que eu utilizo também para cozinhar, então quando eu vou fazer um bolo, alguma sobremesa. E também os granulados ficaram aqui. Nessa cestinha de acrílico aqui, eu reuni todos os meus biscoitos, tanto salgados quanto doces. E esses itens aqui, de fato, eu consumo no meu dia a dia, né? Ou quando eu tô em casa, ou quando eu preciso levar algum lanchinho pra rua, então eu levo muitas vezes um biscoito, principalmente biscoitos salgados desse tipo aqui, eu adoro. Então eu sempre tô levando, e aí eu vou fazendo revezamento, às vezes levo biscoito, às vezes levo uma fruta, enfim, depende muito do meu dia. E eu resolvi colocar todos os potes de biscoitos dentro dessa cestinha, porque se algum dia eu precisar trazer pra bancada, ou num café da manhã que eu for servir, precisar pegar algum tipo de biscoito específico, eu só pego essa cestinha e já levo aqui pra bancada, faço separação, pego o que eu preciso, e aí eu sirvo. Então uma coisa que é muito importante quando você tira os itens de dentro da embalagem original, é colocar a etiquetinha no fundo do pote. Ah, Valéria, mas eu não quero gastar com etiqueta. Então, recorte a parte da embalagem ali que tem a data da validade e cola debaixo do pote. Ou com uma fita adesiva ou com cola mesmo, o que você achar melhor. Mas é muito importante você manter a data da validade para você saber até quando você pode consumir. E uma outra coisa que eu acho legal fazer na despensa é separar os alimentos abertos dos que estão fechados. Então aqui na minha despensa, toda essa prateleira aqui, ela só tem alimentos que estão abertos e que eu organizei eles em potes depois que eu abri. Mas eu tenho dentro desse cesto aqui alimentos que estão fechados, nesse outro aqui também, nessa cesta e nessa outra aqui. Eu também tenho outros alimentos que estão fechados ou então que estão assim na embalagem original, mas eu coloquei um grampozinho aqui para poder fechar, porque todo o conteúdo do pacote não coube no pote. Então, eu guardo depois ele dessa forma aqui. E assim que acaba o conteúdo do pote, eu termino de colocar o conteúdo da embalagem. Na prateleira de baixo, eu também deixei esses outros itens aqui,
que eu não uso todos os dias, né? Quando eu falo diariamente, normalmente é aquelas coisas que eu preciso ter de fácil acesso quando eu precisar cozinhar alguma coisa específica. Por exemplo, eu não uso creme de leite todos os dias, mas quando eu preciso cozinhar algo que vá ao creme de leite, ele precisa ter na altura dos meus olhos para que eu possa identificar e ver ele rapidamente, e dessa forma eu não vou perder tempo procurando. E o que eu uso de fato todos os dias para cozinhar é os itens que estão nesse prato giratório aqui. Então tem desde óleo de canola, óleo de oliva, sal, entre outros temperinhos, tudo aquilo que eu preciso para cozinhar no meu dia a dia. Atrás desse prato giratório eu deixo os frascos dos produtos que eu preciso para repor aqui. Aqui no meio eu deixo todos os meus enlatados e eu utilizo esse organizador aqui, que ele é de escadinha, e eu amo esse organizador. Então, esse é um dos organizadores, assim, prediletos meu, porque eu acho ele muito funcional. Na despensa, ele é indispensável, na minha opinião, porque, olhem só, eu consigo ver todos os itens que estão lá no fundo, sem dificuldade. E eu amo tanto esse organizador de escadinha, que quando eu fui fazer a organização desses potes aqui de cima, como vocês podem ver, eles estão organizados em escadinha também. Eu pensei em comprar um organizador igual a esse, mas aí eu tava no meio da organização aqui, tava empolgada e falei, ah, não vou esperar comprar não, deixa eu ver o que eu tenho aqui em casa que eu poderia fazer de escadinha para poder organizar. E olhem o que eu fiz. Isso aqui é pedaço de isopor. Então, eu tinha vários pedaços de isopor aqui, que vieram de vários itens que a gente comprou quando a gente se mudou, e que vieram para proteger esses itens, né, dentro da caixa. Na época, eu ainda até pensei assim, ah, mas isopor, o que eu vou fazer com isopor? Eu não vou utilizar, vou jogar fora. Eu falei, não, é melhor eu guardar. Se eu não utilizar dentro de tanto tempo, eu jogo fora. E olhem só a utilidade que eu dei para ele. Bom, e como eu fiz o meu organizador de escadinha aqui? Eu tinha uma peça única de isopor, que eram essas duas aqui, que agora estão separadas, porque eu cortei. Se vocês separarem essa parte aqui, é a parte que eu cortei, que tá mais rústica do que essa aqui, que é lisinha. Então, eu cortei essa peça no meio, envolvi os dois pedaços em papel contact transparente, mas você poderia utilizar de papel contact de uma cor específica ou de uma estampa, se você quiser personalizar ainda mais o seu organizador. E eu envolvi no papel contact para que ele não ficasse soltando, né, pedaços do isopor conforme eu fosse manuseando os itens aqui. E coloquei um de pé, que é o que tá lá no fundo dessa posição, e o outro eu coloquei deitadinho e encostei aqui. Dessa forma, eu criei um organizador de escadinha. O que eu poderia ter feito ainda? Ter pegado algum tipo de cola, ou cola quente, ou cola universal, passado aqui e colado uma peça na outra, e eles ficariam grudadinhos. Mas eu não vi a necessidade disso, porque essa peça do isopor, ele ficou bem encostado na parede, e esse aqui ficou apoiado na frente, então não corre o risco de cair. Então, por isso que eu não colei, mas você poderia colar. Então, fica mais uma dica aí, mais uma ideia para vocês. Então, se vocês tiverem pedaços de isopor, você pode fazer um organizador de escadinha como esse aqui. É bem simples e fácil de fazer. E uma outra coisa que você precisa fazer na organização da despensa é colocar todos aqueles alimentos que têm a data de validade menor na frente. Então, quando você chegar do mercado, aqueles produtos que você comprou, eles sempre vão para o fundo, porque possivelmente a data de validade dele tá bem maior do que a data de validade dos produtos que você já tem na sua despensa. Então, isso é muito importante. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês nessa prateleira é essa cestinha de acrílico, onde eu deixo todo o meu estoque de macarrão. Então, aqui tem alguns tipos diferentes de macarrão que a gente consome. E quando eu abro uma caixinha, eu sempre coloco em um potinho como aquele ali. E nessa prateleira, eu procurei reunir todos aqueles itens que são do tipo farinha, vamos dizer assim. Com exceção desse pote aqui, onde é um pote que normalmente eu deixo sempre coisas de petisco. Então, eu deixei nesse cantinho porque acabou sobrando esse espaço.
E também fica fácil na hora que eu preciso pegar para poder servir o pessoal quando vem aqui em casa. Atrás desse pote aqui, eu sempre deixo os petiscos que estão fechados. Então, sempre tem um estoquezinho, assim, vamos dizer. E o que tá aberto, eu deixo aqui na frente. Bom, mas o restante aqui da prateleira são itens, de fato, que são do tipo farinha, né? Então, são produtos que são em pó, vamos dizer assim. Então, eu sempre procuro deixar os potes mais altos lá no fundo, porque dessa forma eu consigo ter essa visão aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, eu vejo tudo que tá lá no fundo antes de poder pegar. Se eles fossem do mesmo tamanho, eu não saberia o conteúdo do pote que tá atrás desses aqui da frente. Então, isso é mais uma dica de quando você for organizar a sua despensa, procure deixar sempre os potes maiores no fundo, e aí você vem fazendo a escadinha, porque dessa forma você consegue visualizar todos os itens. E para finalizar essa prateleira, aqui nessas cestinhas de acrílico, eu deixo meu estoque de pó de café e também de chá mate. Aí você pode se perguntar, Valéria, eu preciso pôr dentro de caixinhas de acrílico? Não necessariamente, quando os itens são dessa forma aqui, são mais durinhos, então eles vão parar na sua prateleira sem cair, ou então se são caixas, né, como o do chá. Porém, se eles são molinhos, eu recomendo você colocar em cestinhos de acrílico ou de plástico, do material que você quiser, porque dessa forma eles não vão cair na sua despensa. As duas últimas partes aqui da minha despensa é onde eu organizo todo o meu estoque para os itens da minha despensa aqui. Com exceção dessa caixinha que tem batatas, então as batatas eu vou consumindo aí conforme a minha necessidade, mas ela não é de fato um item de estoque para repor aqui dentro da despensa. Atrás dessa caixinha de batatas, aí sim, eu tenho um estoquezinho lá de temperos. E nessas duas cestinhas que ficam nessa prateleira aqui, nessa outra cestinha aqui e também nessas outras duas cestinhas aqui, são cestinhas onde eu deixo o estoque de alimentos que eu preciso tanto repor aqui na minha despensa, como em alguns lugares que estão fora da despensa. Como, por exemplo, o adoçante. O adoçante eu deixo um potinho lá na área do cantinho do café. Então, quando acaba lá, eu venho e pego o adoçante aqui e reponho lá. Dentro dessas cestas, não existe uma categorização do tipo, ah, essa cesta é só para grãos, essa cesta é só para enlatados, essa cesta é só para temperos, essa daqui é só para isso, essa daqui é só para aquilo. Porque eu não tenho uma quantidade grande desses itens. Mas eu sei que dentro dessas cestinhas contém alimentos de estoque. Então, quando acaba alguma coisa dentro da minha despensa ou em qualquer outro lugar, eu venho primeiro nessas caixinhas procurar aquele determinado item. Se não tem, aí eu coloco na lista de compras. Se tem, eu pego e reponho onde eu preciso repor. Nessa cesta aqui fica o meu estoque de água. Então, eu acabo comprando aquele pacotão que vem um monte de garrafa dentro. Então, eu deixo o estoque de água aqui nessa cesta. E essa caixa aqui é a caixa com a ração dos doguinhos. Então, eu também deixo aqui, que facilita na hora que eu venho preparar a comida para eles. Eu só abro aqui, ó, né? E pego aqui o medidor que tá aqui dentro e pego a ração e dou para eles. Então, fica fácil. Deixo aqui na despensa também. E a última parte da despensa que eu quero mostrar pra vocês é a organização que eu fiz de alguns itens aqui na porta da despensa. Então, eu utilizei esses cestinhos que são afixados tanto dentro de armários como em parede também. E dentro desse primeiro cestinho, eu coloquei uma caixinha. Eu coloquei uma caixinha porque aqui eu tô organizando as pipocas de micro-ondas. E se eu colocasse elas nesse cesto, elas iam cair, porque como vocês podem ver, ó, ela é vazadinha aqui, então o pacotinho ia cair. Então, primeiramente, eu coloquei dentro da caixinha de acrílico e depois coloquei dentro do cestinho. Aqui embaixo, eu reuni todas as coberturas. E as duas cestinhas de baixo, eu deixei água, porque fica bem mais prático a gente abrir a porta da despensa e pegar uma garrafinha de água aqui, do que ter que abaixar e pegar uma água na cesta lá embaixo. Então, eu facilitei. Então, aqui sempre ficam
8 garrafinhas, para ser bem prático. Quando acaba aqui, eu pego da cesta e reponho aqui na porta. Bom, pessoal, então esse aqui é o resultado da organização da minha despensa. Eu espero muito que todas as formas que eu utilizei para organizar a minha despensa, todas as dicas que eu dei aqui para vocês, sejam úteis de alguma forma, que vocês consigam aproveitar essas dicas, essas formas de organização para organizar também aí na casa de vocês. E se tiver alguma coisa que eu não falei aqui, relacionado a esse assunto de despensa, coloquem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tanto nos comentários como também em próximos vídeos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da organização da minha despensa. Espero também que as minhas dicas e as formas que eu utilizei para organizar possam te ajudar a organizar algum cantinho aí na sua casa ou até mesmo a sua despensa. Então, se você gostou, dê um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu gosto muito, muito, muito de ler todos os comentários e responder. E se você não me segue nas redes sociais, corre lá para me seguir. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!